E aí, minha pova, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo aqui pro blog, mas parece que não é muito fácil ser mãe, ser trabalhadora e ser militante e ainda manter redes sociais, né? Pronto, é o que tem pra hoje. Aí eu vim contar um pouco pra vocês o que foi a Brussels Call, uma espécie de conferência. A Brussels Call foi criada em 2012 pelo Lobby Europeu de Mulheres e mais duas organizações que eu não me lembro o nome exatamente. Ela não é exatamente uma conferência, funciona mais como uma plataforma e as conferências é quando essa plataforma, esses membros se reúnem, não é? Uma rede com um objetivo comum e o objetivo comum é combater a exploração sexual, em específico no quesito prostituição. Atualmente existem mais de 200 associações que participam da Brussels Call. Entre elas, a maioria são associações que lutam pelos direitos das mulheres ou organizações não governamentais que combatem o tráfico ou atendem vítimas de violência sexual, vítimas de violência doméstica, vítimas de exploração sexual infantil. Enfim, são as ONGs que estão nas linhas de frente do combate ao tráfico e das vítimas e que ajudam vítimas do sistema de prostituição, ou associações, também ONGs, né? Associações de mulheres que lutam pelos direitos, ou seja, a gente não está falando de coletivo feminista de base, né? Nem estamos falando de partidos, estamos falando de ONGs e de instituições que trabalham no nível do governo, que tentam influenciar leis e tentam conseguir diretivas, que fazem os estados terem de cumprir certas normas relativamente aos nossos direitos. O que aconteceu essa semana foi a semana Women Object, ou as mulheres objeto. E as mulheres dizem não ao sistema de prostituição e as propostas de regulamentar a prostituição como um trabalho que basicamente elimina as alternativas para as mulheres que querem deixar o sistema de prostituição e transforma os cafetões e traficantes em empresários do sexo, né? Foi uma semana intensa que aconteceu maioritariamente no Parlamento Europeu, em Bruxelas, portanto é um espaço muito importante da gente estar presente e um espaço muito importante da gente fazer pressão. E obviamente a Brussels Call é focada exclusivamente na Europa, porque são instituições europeias. Estiveram presentes representantes dos 27 Estados-membros da Europa, tiveram presentes eurodeputados, que o nosso objetivo também era abrir um diálogo com eles na perspectiva de implementar o modelo da equidade ou o modelo nórdico nos outros estados que ainda não o têm. Por isso, foram chamadas várias pessoas para participarem de vários painéis que decorreram na quarta-feira. Eu participei na quarta-feira num painel que chamava O Impacto da Prostituição nas Mulheres e Meninas, ou a Prostituição e a Juventude. Nós éramos 4 nesse painel, 2 sobreviventes, uma a Fiona Bradford, que é uma das fundadoras da Space International, uma das mais conhecidas organizações que foi formada exclusivamente por sobreviventes, como a Fiona, a Sabrina Valiti, que eu já trouxe material sobre ela aqui no blog, e a Rachel Moran, que também tem vídeos dela no canal e entrevistas dela no blog. É uma organização de sobreviventes da prostituição, algumas que eram ativistas pela regulamentação da prostituição, que foram prostitutas quando a prostituição era criminalizada, quando foi descriminalizada, quando foi profissionalizada, foram prostitutas em bordéis legais, ilegais, na rua, em apartamentos, foram acompanhantes, enfim, já passaram de tudo e hoje se declaram abolicionistas e fazem lobby contra o sistema de prostituição e esses modelos, como o modelo germânico e o modelo neozelandês, que descriminalizam tudo, incluindo proxenetas. No meu painel esteve a Fiona a contar a sua experiência. A Fiona, como a maioria das mulheres que entram na prostituição, entrou ainda menor de idade, aos 14 anos, e contou sua experiência, como descobriu um dia que não sei se a sobrinha ou se a prima, também era menor de idade, tinha 17 anos na altura, morreu, também na prostituição, e ela ficou sabendo através do noticiário. Ela conta a história dela, o depoimento dela é muito chocante. A Fiona também construiu um projeto depois que chama Build a Girl Project, que é voltado para as meninas vítimas de violência sexual e para ajudar a resgatar as meninas da prostituição. Depois dela falou outra sobrevivente, uma mulher francesa chamada Maite. Ela tem um projeto que também está voltado ao combate da exploração sexual infantil, porque ela própria foi vítima de exploração sexual quando criança. Foi um depoimento assim devastador. Ela falou antes de mim, da minha intervenção, e eu sinceramente tive que engolir o choro muitas vezes. Tive que beber muita água para empurrar o nó na garganta. Mais da metade da sala estava chorando enquanto eu via, porque a gente lê depoimentos, né? Ouve, assiste vídeos, tem contato com mulheres que estão ainda na prostituição ou estiveram na prostituição. Então a gente está acostumada com depoimento violento, especialmente sendo mulher. Provavelmente a maioria de nós tem uma experiência sexual aterradora para contar, mas aquilo ultrapassa tudo que eu consegui imaginar. Ela conta como foi a experiência dela como uma criança na prostituição na exploração sexual, conta como os cafetões, né, os proxenetas e os traficantes
treinavam as crianças para servir na prostituição, para se acostumarem com a prostituição, e como elas desenvolviam uma síndrome de Estocolmo, que eram os únicos adultos que elas conheciam que de certa forma faziam bem para elas, apesar de serem eles que perpetravam aquele abuso constantemente, os outros eram basicamente os compradores, então imagina, era ainda pior. Então elas amavam os adultos que as exploravam, e ela conta que vai de introduzir objetos como gargalos de garrafa para acostumar com a penetração até ser penetrada por animais e tá acorrentada. É uma coisa bizarra. Eu pedi para uma amiga daqui da Plataforma Portuguesa de Mulheres traduzir o discurso dela, e assim que a gente tiver eu publico aqui no blog para vocês verem. Depois dela eu fiz minha intervenção, o foco foi falar como a pornografia normaliza o ato de comprar acesso sexual ao corpo de outra pessoa, como a pornografia hoje é de tal forma massificada e de tal forma violenta e de fácil acesso, que ela basicamente nos treina e nos educa. Ela que é a nossa principal referência de educação sexual hoje para a maioria das pessoas, especialmente dos meninos e dos homens. Educa homens para serem potenciais compradores de sexo, consumidores de prostituição, e educa as meninas para estarem prontas para a prostituição, se isso algum dia se mostrar como uma única saída. Isso está presente na nossa vida de uma forma completamente massiva, e como essas referências moldam a nossa perspectiva sobre prostituição. E como a pornografia, inclusive, tem transformado a forma como as gerações mais novas encaram a prostituição. Por exemplo, os relacionamentos de sugar baby e sugar daddy, que muitas deles, inclusive mulheres que se dizem feministas, não reconhecem como prostituição, mas o link é óbvio. Ou as cam girls, não é? As mulheres que dependem da venda de acesso sexual ao seu corpo, nem sempre através do sexo físico, mas basicamente feito para agradar o olhar masculino, abrem o acesso à sua sexualidade para agradar homens que pagam por isso, portanto, outras formas de prostituição. E essa foi a minha intervenção. Ela foi publicada na página do Exit Systems of Prostitution, da Plataforma Portuguesa pelos Direitos das Mulheres, mas está em inglês, como vocês sabem. Embora o texto do que eu apresentei já está em português e está no blog, chama Prostituição, Pornografia e Juventude. Quem quiser ver, dá uma passada lá, ok? E depois de mim falou a Alissa, outra que também falou sobre a luta da juventude na França. Como vocês provavelmente sabem, a França já adotou o modelo nórdico em 2016, foi a mais recente, um dos países mais recentes na Europa a adotar, e é atualmente no mundo a que tem a melhor legislação a respeito, a mais completa. Eles têm um framework incrível que conseguiu intercalar todos os níveis da lei, no nível civil, criminal, tudo, administrativa. Então aquilo é super completo. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, eles tornaram a primeira infração, ou seja, a compra de sexo, como uma contravenção. Isso é um crime menor, não é muito preocupante, mas é tão terrível quanto jogar lixo na rua, por exemplo, o que devia ser muito ofensivo para nós mulheres, né? Mas a parte prática disso é que policiais podem agir imediatamente sem precisar passar pelas mãos de um juiz. Então, se uma mulher que está na prostituição se sente abusada e denuncia um dos clientes, como o cliente já está cometendo um crime, ela pode chamar os policiais e o policial pode agir imediatamente sem precisar levar a tribunal para julgamento, porque esse cara está cometendo um crime como furar sinal vermelho no trânsito, por exemplo. E a mulher, como está descriminalizada, portanto, não sofre nada nesse meio do processo. A pena é uma multa administrativa e é aplicada de acordo com a renda do infrator, que é também uma forma de manter justa. Portanto, no primeiro dia, a gente basicamente ouviu as sobreviventes, ouvimos as ativistas, como eu e a Alissa. Eu vim falar da perspectiva de alguma feminista ativista que está num país que ainda está em luta pela implementação do modelo da igualdade, que criminaliza clientes e descriminaliza as mulheres na prostituição, e a Alissa falando da perspectiva de uma mulher jovem, uma feminista jovem que está num país e que fez parte da luta pelo modelo da igualdade, como elas chegaram lá e o que isso representa para elas. Também falaram, além de nós, ativistas e sobreviventes, falaram representantes, por exemplo, o embaixador antitráfico da Suécia. Como vocês sabem, a Suécia foi a pioneira que criou essa lei do modelo nórdico, né? Por isso ficou conhecido como modelo nórdico, modelo sueco. E falou sobre o que isso representou, como foi quando eles implementaram em 99 na Suécia. Foi uma data especial, a Brussels Call, porque aconteceu quando fazia exatamente 20 anos da implementação do modelo da igualdade na Suécia. E também falou, por exemplo, o Grégoire, da ONG Coalition Against Prostitution, a CAP International, e que fez parte do início ao fim do desenvolvimento dessa framework da lei na França e até a sua implementação e da luta. Falaram
mulheres de várias associações. Foi o primeiro dia, foi basicamente intervenções, apresentações. Era pra gente expor as nossas ideias aos eurodeputados que ali estavam e transmitir a mensagem das reivindicações feministas e da importância de combater o sistema de prostituição. Falo sempre de sistema porque a gente não tá decidindo aqui se a mulher pode ou não se prostituir. Não é sobre uma pessoa individual. A prostituição não acontece porque uma mulher resolve ir pra rua e se dizer que é prostituta. A prostituição acontece porque tem comprador, porque tem vendedor, porque tem traficante, porque um taxista leva não sei aonde, porque tem um hotel, que tem um bordel. Ou seja, existe um sistema, existe uma organização complexa. Por isso eu falo em sistema de prostituição. E o segundo dia foi um dia mais de ação e de atividade. Ou seja, nós tivemos workshop, foi trabalhar em conjunto para definir as prioridades, para fazer um apanhado de como está a situação em cada país. Na Europa, atualmente, os únicos países que adotaram o modelo nórdico, ou o modelo da igualdade, foi a Suécia, que foi o primeiro, a Irlanda do Norte, a Noruega, a Irlanda e a França. Então, basicamente foi isso. Uma coisa muito interessante que aconteceu foi que, mais tarde, quando nós estávamos vendo uma exposição sobre a prostituição, o embaixador antitráfico da Suécia veio falar comigo para me parabenizar sobre a minha apresentação, que eu fiquei muito feliz, e disse que a Suécia, atualmente, está a focar na questão da pornografia. Portanto, é o país que criou esse modelo da igualdade, não é? Esse modelo contra o sistema da prostituição, que descriminaliza mulheres, criminaliza traficantes, compradores, e, enfim, os perpetradores da violência, e cria dispositivos de ajuda baseados única e exclusivamente no pressuposto da violência contra as mulheres e da igualdade entre os sexos. A Suécia é hoje o país que está focando em como combater a pornografia sob a mesma ótica e sob a mesma perspectiva de combate à violência contra as mulheres e de encarar a pornografia como um combustível para o tráfico humano e o tráfico sexual global, do qual somos a maioria das vítimas, e uma forma de propaganda de ódio contra mulheres. Eu fiquei super feliz de ouvir isso, estou em contato com eles e eu espero poder trazer novidades sem muita demora para vocês sobre isso. Também fiz contatos importantes tentando trazer algum apoio para o Brasil, mas isso é uma luta, né? É um caminho que se faz caminhando, é uma luta para tempo, não é uma luta que a gente consegue de um ano para o outro. A gente tem que pensar sempre em perspectivas de 5, 10, 20 anos, porque quando a gente fala de sistema de prostituição, de indústria pornográfica, é isso mesmo que a gente está falando, de indústrias bilionárias, gigantescas, que mobilizam um dinheiro absurdo. Por exemplo, em alguns países a prostituição representa de 5 a 13% do produto interno bruto do país. Então vocês imaginam, a gente está falando de um braço do capitalismo gigantesco. Os grandes interessados nisso não são mulheres. Quem ganha com isso não são mulheres. Nós somos aquela mercadoria que é comprada e consumida e descartada. Nós não somos os donos do mercado, ok? Só para vocês pensarem sobre isso. Mas isso de ser um assunto difícil e de ser um adversário poderoso sob o capitalismo não é desculpa para não se fazer a luta, né? Afinal, que alternativa que a gente tem? É isso, beijo, espero conseguir gravar mais vídeos, mas já sabem, vida de trabalhadora, militante e mãe não é muito fácil. Um beijo, até a próxima.